Fala Vascaíno, começando mais um vídeo barra podcast aqui no Na Barreira 1898. Vamos repercutir aí a final de ontem da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians. Infelizmente perdemos o jogo e é disso que vamos falar hoje. Estou aqui com meu amigo Juliano. Fala Juliano, tudo bem meu caro? Fala, Andrew, beleza, querido? Fala, pessoal. Vamos que vamos. Vamos falar sobre o jogo de ontem e depois a gente vai ter um outro vídeo aí falando mais especificamente do técnico e do elenco também, o que a gente pensa, algumas coisas aí pro ano 2026. É isso aí, então deixa o like, siga a gente aí no Spotify, você que nos escuta. Deixe seu comentário também no YouTube e no Spotify. Bom, perdemos o jogo, sem dúvida uma sensação muito frustrante, né? Eu tô com 22 aí, foi a primeira grande final de forma lúcida assim que eu acompanhei do Vasco de Copa do Brasil. Confesso que esperava muito por esse título, obviamente, mas não veio. Juliano, mais uma vez uma partida que, se você analisa as estatísticas, né? O Vasco, se não me engano, deu 14 chutes em direção ao gol. Corinthians chegou duas, né? Praticamente. E ganhou. Como é que você enxerga essa final, cara? Assim, muito mérito do Corinthians pela forma de jogar. O Vasco, ele faltou um pouco de experiência ali. Qual a sua primeira análise? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho antes, que hoje eu topei com alguns vascaínos, um lá na academia, um que falou, eu até tinha falado aqui no outro vídeo, que ele falou que o Vasco tinha que ter matado no primeiro jogo. Aí eu lá, com a maior paciência com ele, eu falei, rapaz, mas o Vasco não jogou pra. O Vasco não teve um volume e intensidade pra matar no primeiro jogo. Não, o Vasco jogou melhor, o Vasco dominou, o Corinthians, o quê? Mas eu falei, quais chances claras? O Vasco não teve chance clara de fazer gol. Tipo, fica parecendo que o Vasco perdeu uma oportunidade de ouro no primeiro jogo. E não foi isso que aconteceu. Jogou melhor, mas não jogou o suficiente para matar. A gente falou isso no outro vídeo. E o outro também, que chama Romário, inclusive, aí ele me viu de longe assim, eu tava voltando para casa, e ele nem quero falar de nada, eu não quero falar de nada. E aí ele tava com o menininho dele lá, e falou, pô, sei o que, tô muito puto, tal, sei o que. Eu falei, cara, mas não é assim. Então, assim, eu tenho a sensação que os vascaínos não estão querendo ouvir muito o que eu tenho para dizer para eles, apesar de ser vascaíno também. Cara, assim. Aí eu fui lá, tentei argumentar e tudo. Vou te falar o que eu achei do jogo de ontem. Eu achei que os dois times entraram muito tensos. Sim, e outra coisa, eu não vi o jogo, não vi os melhores momentos, não vou rever o jogo, não vou fazer isso comigo, né? Mas eu achei que os dois, falando como torcedor, então eu estava envolvido no jogo, eu não estava ali para prestar tanta atenção nas outras nuances da partida e tal. É, Achei que os dois times entraram muito tensos, muito nervosos. O Corinthians, desde o começo, tentando picotar o jogo, parar o jogo. O Hugo demorando a bater de tiro de meta, todo dividido, o jogador do Corinthians ficava no chão bem mais do que o normal. O gol sai de um lance que depois teve uma discussão na lateral, eles batendo boca, pá, 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 e de repente lança uma bola, assim, ao contrário do Endro, que falou para mim que achava que o Leonardo Jardim deveria ter saído nos dois lances. Eu não vejo como ele poderia sair nos dois lances. Então, assim, eu vi o Vasco muito espaçado, principalmente no primeiro tempo. É, o Yuri Alberto fez esse gol e logo em seguida teve uma oportunidade assim, talvez mais clara do que o primeiro gol, e ele tentou bater por cima com a perna esquerda e poderia ter ficado 2-0 ali pro Corinthians e a situação teria pior ainda, porque assim o Corinthians fez o gol, o Corinthians amarrou o jogo, toda hora os jogadores se jogando, isso para mim é ridículo e é feio, sabe? Então assim, o Corinthians ganhou também na experiência, né? É, eu achei que o Vasco estava tentando se organizar, mas eu não achei, apesar do gol, o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho não conseguiram fazer isso. E o próprio Andrés Gomes, quando ele volta muito, você não tem alguém lá na frente. Então ele volta, sai correndo com a bola, ele entrega para alguém, essa pessoa pega a bola e não tem para quem passar. Eu achei que o Ryan também, em alguns momentos do jogo, ele tentou jogar, ele tentou pegar a bola, partir para cima. Eram os nossos melhores momentos.
sabe? E talvez tenha faltado para o Vasco uma talvez não, né? Uma compactação, principalmente na defesa. Achei que o Cuesta estava fora de sintonia, ele e o PH. O PH deu muito espaço e tentou atacar mais, né? O gol saiu basicamente entre ele e o Cuesta. E o outro lance foi pela esquerda, mas eu acho que aí foi mais bobeira do meio-campo, mais mérito também do Corinthians. O Corinthians chegou lá poucas vezes, pouquíssimas, foi mais perigoso, foi mais efetivo, marcou os gols e o Vasco não teve competência no meio-campo para municiar o ataque, para o Vasco ter mais chances claras de fazer gol. Então é cruzamento, é jogada atabalhoada, é bola de qualquer jeito dentro da área. E muitas dessas finalizações também vieram no final, que o Diniz ali a partir dos 42 minutos, acho que ele tem uma coisa com esses 42 minutos, e aí eu não acho que ele tenha feito errado de ter aberto totalmente o time no final. O Vasco teve chance, achei que o GB entrou bem, é um cara que para mim em 2026 tem que se pensar seriamente na titularidade do GB para o time. Eu acho que ele está preparado para entrar mais jogos, ser titular e ele vai ser um cara importante. Não acho que o Diniz tenha feito nada errado para essa final. O Vasco tentou jogar de uma forma mais segura. Não acho que nesse jogo era para ter colocado tipo 3 cabeças de área, jogar o jogo assim. Eu acho que eu acho que isso é um pecado que o Diniz tem realmente. Ele não sai daquilo ali, muitas vezes não dá certo, mas ontem não. Achei que o Vasco tentou diminuir os erros, só que o Vasco estava muito espalhado e o meio-campo não foi bem. Até o Cauã, que é um ótimo jogador, não estava tão bem. O Thiago, achei que os jogadores ficaram muito isolados e a gente praticamente não tinha um ataque bem organizado. Voltava todo mundo, aí talvez nesse jogo, se não ficasse voltando para marcar, não estou falando que eu faria isso não, tá? Falando depois é fácil. Mas o Vegetti, talvez, se ele começasse esse jogo, seria melhor para o Vasco. Porque algumas vezes o Corinthians saía pelo meio e o Vasco não tinha ninguém ali. E aí os caras que são mais de lado, eles tentavam pressionar. E quando tentar pressionar, abria o espaço e o Corinthians saía pelo outro lado. Sem contar que o Dorival foi o que? A quarta Copa do Brasil. Então, ele chegou a 5 finais. É um cara que está mais habituado do que o Fernando Diniz. A gente, né? Eu também prefiro o Dorival, mas a gente precisa melhorar o elenco e tal. Isso é papo para outro vídeo. Eu acho que a gente já discutiu isso aqui em alguns outros vídeos. O time do Diniz ele tem muito essa questão do 8 ou 80, né? Eu acho que ontem foi uma noite, tarde barra noite, mais de 8 do que de 80 quando se trata de organização da equipe. A pressão não funcionou muito bem, né? Eu acho que o time estava um pouco desordenado, às vezes o Ryan e o Coutinho pressionavam e os jogadores de meio não, então abriu um certo espaço. O Dorival é muito esperto, né, cara? Um treinador muito experiente, ele veio com 3 jogadores de meio campo ontem, né? Dominou muito bem ali. Então ontem foi uma noite assim, Vasco com dificuldade na saída de bola também. A gente viu alguns chutões, né? Eu não digo nem bola longa, mas algumas vezes o Vasco deu esse chute para frente. Mostra um pouco de uma noite que não foi uma grande noite no sentido de organização. Mas a gente competiu, assim, a gente o time aguerrido, isso aí não tem o que falar, tudo bem? Mas foi uma noite abaixo. O Ryan, por exemplo, eu também acho que as melhores chances foi com ele, mas eu senti que ele começou a ter esse discernimento de precisar ir mais para cima a partir do segundo tempo, né? No primeiro ele estava um pouco mais lá na frente, recebia menos também essa bola. O Coutinho, que era um cara que eu esperava que ia aparecer mais, não fez um grande jogo, até saiu, né, ao longo da partida. Então assim, mérito do Corinthians que trabalhou em cima dos erros do Vasco, né? O Mateuzinho no primeiro lance, a gente primeiro, antes de falar do gol do Yuri, tem que pensar também que o Mateuzinho ele recebeu a bola livre ali e foi a terceira jogada dele,
Da mesma forma, o Corinthians já tinha tentado duas antes. Né? Uma que ele tentou dar de primeira para a área, o Robert Renan tirou, e outra que ele cruzou, se eu não me engano, estava impedido quem recebeu essa bola no ataque. Então, assim, o Corinthians estava visando já essa área. Né? Essa marcação ela estava errada já e o Corinthians percebeu isso. E aí, no momento do gol, primeiro na minha visão, óbvio, né? Ficar apontando, o Vasco não perdeu por conta do Cuesta ou por conta do Léo Jardim somente, né? É todo um time. Eu acho que o Cuesta tomou a bola nas costas, eu acho que o Yuri Alberto dominou um pouco adiantado, sinto que o Jardim, até pelo posicionamento de outras partidas, poderia sim ter se adiantado nessa bola, eu acho, estava dentro da área, acho que ele poderia ter tentado abafar. Tem um elemento de nervosismo, né, afinal, e a gente foi lá e tomou o gol. Tanto é que o Yuri Alberto ele faz o gol ali na linha da pequena área, né? Esse toquezinho que ele dá. Então acho que o Léo Jardim poderia ter abafado o Cuesta e o PH aqui. O PH que eu vi muita gente reclamando dele, mas que ontem para mim foi a melhor partida dele em relação às últimas, com a bola no pé, né? Que ele foi mais agressivo, o Vasco teve um pouco mais de equilíbrio no ataque na direita para a esquerda, assim, atacou pela esquerda, também explorou um pouco o lado direito, óbvio, sempre no abafa com essa bola na área. Então é isso. O Vasco foi muito desordenado para chegar ao ataque, teve muita dificuldade na defesa. O Corinthians foi um time mais calmo, soube usar o tempo melhor. O Vasco caiu na pilha muitas vezes. O Ryan no final do jogo ele xingou o Dorival, né? O Vasco perdendo a lateral pro Vasco, o Ryan foi lá e empurrou. E aí se criou a confusão. O Corinthians tem jogadores experientes e a gente acabou caindo nessa pilha. Assim, cara, levantar a cabeça. Eu acho que é um ano que você pode enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? É um aproveitamento muito ruim, recente, é verdade. São 9 derrotas nos últimos 12 jogos, bem abaixo, né? No quesito de aproveitamento. Mas também tem coisas legais a se enxergar. Não acho que tem que vender todo mundo e começar mais um ano do zero. Porque é aí, cara, todo ano a gente vai começar do zero. É isso? Eu não acho que o Vasco está nesse ponto. A gente tem um time interessante, um time inicial. Tem um ou outro nome na reserva que é interessante, o GB. Lembrando que o JP e os Forza voltam esse ano também. Eu ainda tenho esperança no Esforça, tá? Você vascaíno que me assiste aí, você pode me xingar. Mas eu ainda acho que é um jogador que pode agregar muito, que o Diniz pode fazer um trabalho com ele. O próprio JP, que é um jogador que tem muitas valências ali no meio campo. O Verrete, que vem se apresentando como reserva. O Pumita, que tudo indica que ele vai renovar aí até 2027. É um time interessante, cara. É um time interessante que tem que se acostumar a jogar esses jogos assim. A gente vai ter mais oportunidades. O ano que vem tem 3 competições. Sul-Americano, Copa do Brasil, Brasileirão. A gente precisa encorpar o nosso elenco e aprender a jogar esses jogos grandes. E eu acho que talvez ontem tenha faltado um pouco disso, né? Dessa experiência, dessa vivência de jogos assim. Mas, enfim. Você vê, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, assim. Eu achei que o Vasco, eu não gostei do PH, achei que ele deu muito espaço, ele apareceu no ataque. Então, se a gente ficar olhando assim, o PH tá pegando a bola e ele tá tentando atacar. Mas foi desordenado, passou, a bola chegava para ele às vezes meio quadrada, ele tentou atacar. Isso foi bom. Mas eu não gostei da partida dele. Eu achei que o Thiago Mendes jogou direitinho. E assim, o fato do Corinthians preencher mais o meio e tirar o Garro também não teve nada a ver, só foi para marcar o Vasco e jogou com bola longa. O Martins fez uma partida excepcional. Pô, o cara cortou tudo, estava em todos os lugares. E eles jogaram com muita marcação e bola longa. Marcação e bola longa. Chutão, muitas vezes chutão. E eles estavam encontrando espaço para isso. O Vasco nem conseguiu marcar pressão e o Vasco também não marcava num bloco médio. O Vasco ficou marcando por zona de uma forma desorganizada no meio-campo. Então o Vasco nem ia e nem ficava para poder roubar essa bola e sair mais rápido, como fez, por exemplo, em Itaquera. Então achei que o Vasco não foi bem nisso aí. É, e aí, sim, eu acho que é uma responsabilidade também do técnico em relação a isso. Mas com certeza faltou experiência também no time. Eu também penso que não tem que começar do zero. O Vasco tem uma equipe titular muito boa.
É, eu falei isso no outro vídeo. Eu acho que o Vasco pode aproveitar vários jogadores como titulares. Agora, alguns jogadores é hora de começar a pensar se realmente a utilidade deles sobre a titularidade deles, até pela irregularidade dos mesmos, né? Como, por exemplo, o próprio Felipe Coutinho, o Nuno Moreira, que fez gol ontem, mas não fez uma boa partida. É um jogador que fisicamente sente muito. Vamos ver, tendo férias e uma pré-temporada, como é que ele volta. Você não acha que o Nuno ali no aonde o Coutinho joga não é a posição dele? Então, mas eu acho que poderia ser. Mas ele, quando vai por ali, quando o Vasco também precisou, ele também não esteve tão bem. Eu acho ele bom. Eu acho ele um bom reserva. Eu acho ele um bom reserva. Eu estou começando a achar que o Felipe Coutinho também pode ser um bom reserva. E assim, se a gente for pensar no Diniz, a estrutura do time do Diniz é essa daí, é o que incomoda muito o Álvaro. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Álvaro. Porque eu não gosto muito dos treinadores que eles têm uma maneira de jogar e eles morrem abraçados com ela, aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente aqui não pode ser assim. Você não tem um elenco, a não ser o técnico, for o técnico do Flamengo, ele pode fazer isso. Mas nenhum outro time pode. Por quê? Porque ele consegue contratar jogadores de nível alto, do jeito que ele quer e adaptando no esquema dele. O Diniz tem uma forma de jogar os fundamentos, ok. Ele tem os fundamentos de jogo, que é sair jogando, que é jogar com muita posse, que é concentrar muitos jogadores de um lado e fazer uma virada de bola. Ok, mas depende dos jogadores que você tem. E assim, você poder adaptar o seu jeito de jogar é fundamental para a gente jogar aqui. E assim, você vê bons técnicos até que passaram pela seleção. O Dorival não é assim. O Dorival ele tenta adaptar. O Tite é um cara também que tem uma forma de jogar e ele não sai do quadradinho dele. A gente viu isso na seleção brasileira, inclusive. Quando precisava mudar, não mudava. E até treinar isso. Por exemplo, aquele abafa ontem lá do Vasco, eu tenho certeza que o Fernando Diniz treina. Jogar com zagueiro só, eu tenho certeza que ele faz aquilo ali, né? O problema, por exemplo, poderia até ter dado certo. Sobrou uma bola pro GB que ele bateu de voleio e eu falei, ai, teve aquela bomba do Ryan na falta que rolou e ele bateu, só que a bola saiu muito no meio. Se ela sai 1 metro pro lado, não precisava ser muito não, 1 metro pro lado. E naquela falta, eu falei, aí não rola não, ninguém encosta, deixei ele bater. Mas eu sei que o cara rola para tirar um pouco mais da barreira. Não precisava. Eu acho que o Ryan tinha que vir soltando a porrada ali de primeira. Foi que ia ser gol, não. Eu tô falando a minha percepção na hora, apesar de quase ter saído o gol dessa maneira. Então, assim, eu vou abrindo muitas janelas, né, quando eu vou falando. Isso às vezes é meio complicado para quem tá me acompanhando. Mas. E você falou do retrospecto nos últimos 12 jogos, mas assim, o retrospecto do Diniz, cara, apesar do Vasco ter chegado na final de Copa do Brasil e tudo mais, que assim, você for no frigir dos ovos, esse ano foi um ano melhor do que o ano passado. Eu achava que não seria. Apesar da dor de perder uma final, né? É, principalmente para quem, não sei para quem é pior, né? Esses dois rapazes que eu conversei não são tão rapazes assim. Os dois têm 40 anos. E, pô, tô 40 anos sofrendo com isso. Falei, não, você tá uns 20 anos sofrendo com isso, 25. Pô, então metade da minha vida, pô, então o quê? Falei, cara, antes a gente nem chegava. Nem sendo zoado, a gente estava sendo zoado. O Vasco nem chegava. Eu fiz um vídeo no meu canal Juliano Taliati, eu falei disso. A gente ontem participou da festa. Foi junto com o Corinthians os últimos times a entrar de férias. O Vasco encheu o Maracanã, a torcida fez uma festa linda, veio gente do Brasil inteiro. Muitos que nunca viram isso, viu isso ontem. É a primeira final nacional que eu vejo o Vasco não ganhar jogando. Ah, não. O Vasco também perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo em 2006 na final. Eu lembro também. Mas achei que o Vasco chegou lá, não tinha muita condição de ganhar, não. O time era
bem fraco, bem mais fraco do que esse de hoje, por exemplo. Ali já era o começo de uma derrocada do Vasco ali em 2005, 2006. Então, assim, o retrospecto do Diniz é muito ruim. Confesso que a gente vai falar isso no outro vídeo, mas apesar de eu achar que alguns jogadores melhoraram com ele, apesar de eu acho que o Vasco ter chegado à final da Copa do Brasil foi muito mérito dele também, eu acho que nos times tem que ter alguém para sentar e conversar com o treinador. E o Vasco tem, o presidente do Vasco é um cara que entende muito de futebol. O Pedrinho estava galgando os espaços para ser o principal comentarista da Rede Globo. E ele via o jogo com clareza, falava, só que assim, muitas das coisas que ele falava, ele não põe em prática. Né? Até, por exemplo, a relação da torcida, invasão de CT, essas coisas que ele era contra, achava inadmissível. E tem acontecido com certa frequência, ele sendo o presidente do Vasco. Mas ele é um cara que eu acho que poderia sentar com o Fernando Diniz e trocar uma ideia em relação à estratégia e tática do jogo. O time, o clube, todo clube de futebol tinha que ter um departamento dele, de pessoas que realmente conhecem o jogo, para trocar uma ideia com o técnico. Parece que o técnico é como se fosse um professor de educação física numa escola. Que a supervisora fala com todo mundo, mas quando vem falar com a gente, ela fala: sobre educação física eu não sei muito e tal, não sei o quê. E isso é ruim para a educação física, porque às vezes o professor está dando uma porcaria de uma aula e ninguém chega para trocar uma ideia com ele. Olha, pô, tua aula eu tenho reparado ela aqui, pô, podia ser melhor, né? Você não acha que está sendo pouco aproveitado, entendeu? Eu acho que num time de futebol tinha que ter isso. Ô, Fernando Diniz, vem cá, você não acha que o meio-campo do Vasco está muito pouco povoado? Porque assim, o que acontece em alguns jogos, Andrew? Não aconteceu em Itaquera. E eu falei, eu gostei. Mas ontem aconteceu e aconteceu na maioria desses jogos que o Vasco perdeu. O Vasco não tem ninguém no ataque. É um fenômeno louco. Tem hora que não tem ninguém no ataque e tem hora que não tem ninguém no meio-campo. Onde é que estão esses caras? Não é má vontade, não é falta de raça. É um time espalhado demais, cara. Ontem, por exemplo, tinha alguns momentos não tinha ataque. O meio não estava povoado porque o Ryan abria, o Andrés voltava ou abria, o Coutinho buscava o jogo, o Nuno Moreira também, muito lá atrás. Olha só, você tem dois caras para cabeça de área. Você vem dois meias, um abre para armar aqui, o outro puxa aqui. Um atacante abre aqui, o outro abre aqui. Porra, fica um buraco no meio. Absurdo. Ou se não junta todo mundo de um lado assim e do outro lado só tá o Pumita. Aí você vira uma bola. Pô, que virada de bola lindo. O Ryan deu uma ontem, inclusive, muito bonita. Outro time faz o balanço defensivo assim. Pá, já tá todo mundo ali. Aí tá o Pumito, por exemplo, você falou do PH. Segundo tempo, o Vasco empilhou o atacante. Cara, teve um momento que deu pena dele. Assim, ninguém encostou para tabelar. Às vezes o Nuno encosta para tabelar com ele, mas o Nuno não tem velocidade. E ele tem dificuldade de driblar, assim, e passar pelo cara. Ele tem um bom passe, ele enfia bem uma bola ou outra. Mas aí, nessa hora que o Nuno não tava, tinha um monte de atacante, o PH pegava a bola, tinha dois caras, um marcando e outro sobrando. Ele tinha que passar por esse cara e, vamos combinar, ele não é dos jogadores mais virtuosos e habilidosos, e fazer tudo e cruzar a bola na área. Sabe? Tem que ter equilíbrio, cara. Equilíbrio no time de futebol. E isso é um problema, eu acho, do Fernando Diniz, cara. Já emendando aí. É um problema. Cara, você deve se recordar, mas quantas vezes com o Verratti sendo titular, você viu o Verratti pegando essa bola quase na bandeirinha de escanteio ali, na ponta, e ninguém na área, né? E o Verratti perdia a bola, obviamente, porque não é a dele. Então isso realmente. Acho que ele conta muito com o Nuno também para preencher um pouco desse meio, mas o Nuno não tem esse. Não tem pé, né? Não tem perna para isso. É, cara, o Pedrinho ele. É engraçado, né? Porque o Diniz ele tem um elemento a mais também, né? A gente falou que vai falar do Diniz no próximo vídeo, mas já. Nós vamos falar, tá quase finalizando. Se você quiser
falar do jogo e aí deixar esse gostinho de quero mais aí, mas Justo. complementa o É. raciocínio. Falando do jogo, eu acho que ontem era justificável, né? O Diniz ele empilhar atacante no final ali, foi quase numa abafa. Ele tirou, se eu não me engano, ele tirou o Cauã Barros, né? Curioso que o Thiago Mendes, que estava amarelado, um amarelo muito bobo, assim. Para se tomar numa final, que ele pode tomar um cartão, fazer uma falta, né? E tomar um cartão de forma mais útil, ele tomou numa discussão ali, num debate. Nem sei se foi para amarelo também, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio é de se refletir. Apesar de eu, acho eu achar que ele não influenciou em muitas coisas no jogo. Né? Ele empilhou o atacante, o Vasco tentou cruzar para a área de qualquer maneira. E o momento que o Ryan entrou mais no jogo, buscou mais esse ataque, foi quando o Verratti veio para o jogo. Né? Porque o Verratti preencheu, o Vasco usava muito dos lados do campo. Ontem, por exemplo, o Puma, eu achei que não foi um grande jogo do Puma. Né? Ele não conseguiu ser tão efetivo da maneira que ele vem sendo, nem no cruzamento, nem cortando para o meio. O Andrés Gomes fez uma boa partida, mas né, ainda assim teve Abaixo, bem mais abaixo. dificuldade. Então, assim, o Corinthians marcou muito bem, o passe dele foi muito bom, né? E eu confesso que quando eu vi o Nuno subindo para cabecear no cruzamento dele, eu falei, vai perder, ele não vai fazer esse gol. E fez, de maneira surpreendente, né? É, Então, assim, cara, é. foi o que tinha que ser. O Corinthians usou bem os erros do Vasco. O Vasco, muito nervoso, não conseguiu manter o time equilibrado. Individualmente muito mal também o Vasco, né? Sim, sim. Você pode pegar assim. E quando eu falo do jogador isolado, quando eu falo de jogador isolado lá do PH, isso não é culpa só do Diniz. Porque assim, alguém tinha que encostar nele, não é só ficar lá dentro da área. Inclusive tem uma bola cruzada que o Vegete cabeceia mal. Se o Vegete não tá ali, provavelmente o GB faria o gol. Porque a bola veio bem Eles na cabeça. dividem, né? Hã? É. Eles dividem, assim, a bola. De vídeo, o Vegete, ele veio muito mais bem posicionado. Ele veio de frente. Ele provavelmente faria o gol, porque estava muito próximo. Então, meio que o Vegete tirou a bola da cabeça do GB naquele lance ali. O Vegete não tem culpa. Se eu sou o Vegete, eu também pulo naquela bola para tentar fazer o gol. Tô culpando ele não. Acho que o Pumita foi muito mal ontem, mal demais. Inclusive o segundo gol é uma bola que ele tenta driblar, ele não tem cacoete de driblar. Tudo bem, perdeu a bola lá no ataque. Tem que dar um tempo e alguém tem que pegar essa bola. Por exemplo, o Cauã tomou um drible ali absurdo. É um lance para você derrubar o cara. Você falou aí de uma falta, aí é uma falta estratégica. Na hora que o cara cortou e bateu, o Cauã tentou voltar, porque ele é muito bom em recuperar o lance. Mas ele ficou muito para trás. Ali, pula o cara, agarra ele e joga ele no chão. Toma amarela e beleza. Porque ali era um lance que você tem que matar a jogada. Não é falando de ser violento, não. Era um lance que o Cauã errou. Eu achei que ontem o Vasco individualmente escaparam poucos mesmo. Se for levar o pé da letra ontem, para mim escapa o Robert Renan e o Ryan. Mas Thiago ninguém. Mendes, não? Mais ou menos. E esse lance aí que ele tomou amarelo porque o jogador do Corinthians já estava fora, o cara tá muito perto dele e meteu a mão no peito do cara. Aí fica ali discutindo. E tudo que o Corinthians queria, cara. E você falou do Wilton, para eu fechar minha participação aqui, a gente vai falar meia hora aqui, tem uns 29 minutos. O Wilton, ele foi mal, cara, no jogo. Ele não influenciou no resultado. O Vasco não perdeu por causa do Wilton, nada disso. O Corinthians foi melhor, foi eficaz e eficiente, mereceu a vitória. Mas o Corinthians picotou o jogo e ele deixou picotar. Ele chegava e ele entrava no meio da confusão. E ele amarrou o jogo. Ele também ajudou a amarrar o jogo. Ele fica assim, não vou cair na sua, levanta aí, não sei o quê. Mas ele chega e debate, chama o cara, e conversa com o outro, e dá bronca, e dá cartão aqui, e conversa ali, e chega lá. Então, para mim, ele não foi bem no jogo. Ele não influenciou no resultado, mas ele influenciou no andamento da partida. E talvez se o jogo desenrolasse mais, talvez o Corinthians até, apesar de que isso foi, o Corinthians queria isso, mas talvez se nem tivesse isso, o Corinthians teria ganho o jogo de 3-4-1.
teria mais oportunidades de bolas longas, mais ataques o Corinthians poderia ter aproveitado. Ele não fez o futebol para que isso acontecesse, mas poderia ter até acontecido. Exatamente. O Wilton fica nessa de vamos levantar, né? Assim, num suposto lance de cera, mas em um lance de disputa ali na área ele quer conversar, então não adianta nada. Ele inibe essa tentativa de seguir o jogo com outras tentativas de amarrar, assim, de maneira excessiva, que não faz muito sentido. O GB, né? Você falou também, achei que o GB entrou muito bem, além. Sim, mas ele jogou pouco, né? Ele entrou Sim, pouco. Eu também gostei dele. O GB, para mim, é um cara que tem que jogar. Para mim, ele já tem que ganhar a posição do Nuno Moreira logo no primeiro jogo. Para mim, ele é titular. E o Vasco pediu muitas contratações. Assim, eu não sei se eu cheguei a falar depois, que tanta coisa. Não sei se eu cheguei a falar que você não citou o Estrela. Tem o Estrela também, né? E a gente está falando de um menino da base. A gente precisa desses caras. sim, é verdade. Pessoal, pô, falamos bastante aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, siga a gente no Spotify. Esse episódio está no Spotify, esse vídeo está no YouTube. Então, por favor, apareça por lá, ajuda a gente. Tamo junto, galera. Um abraço, valeu, Juliano. Valeu, abraço!